Olá, muito bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje o nosso assunto é conto. Vocês já ouviram falar em conto? Então, gente, conto é uma narrativa curta, em geral desenvolvido em torno de um conflito principal, tá? Então, ou seja, né, o que seria, né, uma narrativa? É uma história, tá? Então é uma história curta, em geral desenvolvido aí em torno de um conflito principal. Ele é composto de sequências narrativas e descritivas, que são apresentadas por um narrador com foco narrativo em primeira pessoa, né, que é o narrador personagem, ou em terceira pessoa, que é o narrador observador. E o narrador, ele apresenta aí as personagens e o conflito num tempo e espaço definidos. Os contos de menor extensão, como os minicontos e os microcontos, condensam o conflito em poucas linhas e exigem do leitor a dedução de momentos que antecedem a situação exposta, tá? Ou se seguem a ela. Então, eles também trazem narrador, personagem, tempo, espaço e espaço definidos. Um conto se organiza com base numa sequência de situação inicial, conflito e situação final. Todas as etapas podem aparecer ou o leitor pode ter de pressupor as etapas que não tenham sido contempladas, tá? Então, como vocês, né, puderam observar, o conto, né, é uma narrativa curta, tá? Em geral desenvolvido em torno de um conflito principal. Então, vamos, né, estar vendo isso aí, né, com mais detalhe. O conto é uma narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela, tá? Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Então, nós iremos estar vendo isso aí, né? Então, ele envolve aí, ó, enredo, personagens, tempo e espaço. Estrutura do conto. Como que é a estrutura, né, do conto? A estrutura do conto, ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito, tá? Lembra que eu falei para vocês? Então, é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura. A sua estrutura, ela está dividida em 3 partes, tá? Que 3 partes são essas? A introdução, o desenvolvimento e o clímax, tá? Introdução. A introdução, gente, é a apresentação da ação que será desenvolvida. É o início de tudo, tá? Como o próprio nome diz, né? Introdução é a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, do tempo, das personagens e do acontecimento, tá? Desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é formado em grande parte pelo diálogo. Aí já começa, né, o diálogo aí das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Então começa aí, né, a desenvolver, né, começa a desenrolar, né, o desenvolvimento da ação, tá? Aí aqui nós estamos falando do desenvolvimento, tá? É onde começa aí, né, a parte aí dos diálogos, tá? Como diz aqui, né, formado em grande parte pelo diálogo das personagens. E o clímax, que é o encerramento da narrativa, tá? É o final, né? É o fechamento aí. Então, o clímax é o encerramento da narrativa com um desfecho, né, surpreendente. Tá ok? De acordo com a estrutura básica, né, narrativa,
que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e desfecho, tá? O conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, ou seja, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo, tá? Onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, que é o clímax, né? O que seria o clímax? Não é aquela parte de maior tensão da história, tá? Então aquela parte lá, né, de maior tensão da história, nós chamamos de clímax. Elementos do conto. Os elementos os elementos, né, que constituem o conto são espaço, tá? Vamos lá. O espaço é o local em que se desenvolve a narrativa, né? Seja numa casa, numa rua, num parque, numa praça, né? Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço que bem reduzido, né? Por ser, né, uma narrativa breve. Então, assim, deve ser um espaço bem reduzido, tá? Então, o espaço é o local em que se desenvolve a narrativa. O tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, o tempo ali em que se passa a história, sendo classificado, né, em tempo cronológico, que é o exterior, né? E o tempo psicológico, interior, tá? E temos também o foco narrativo, né? Trata-se do narrador, sendo classificado em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, tá? O narrador observador, ele é o conhecedor da ação, mas ele não participa, tá? Então, narrador observador, conhecedor da ação, mas não participante. Ele só observa, tá? Ele não participa da ação. Narrador personagem, ele é um dos personagens, tá? E o narrador onisciente, ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Esse é o narrador onisciente, tá? Conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, quando surge o narrador personagem, tá, gente? Então, geralmente, eles são narrados aí em terceira pessoa, tá? Embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, é quando surge o quê? O narrador personagem, tá bom? Que é, né, o narrador personagem, que é um dos personagens aí, tá ok? Personagens, né, são os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados, né, dependendo do foco em. Então, eles podem ser personagens principais ou personagens secundários, tá? Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens, tá? Então, não esqueçam disso. Então, gente, personagens, tá? Pode ser aí, como né, diz aqui, ó, indivíduos que participam da narrativa. Então, eles são classificados como personagens principais ou personagens secundários, tá? E lembrando que um conto, ele possui poucos personagens, tá? Por ser uma narrativa curta. Diálogo é o elemento essencial do conto, né? Um conto sem diálogo não é um conto, né? Então, o diálogo aí é um elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens, tá? Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples. Os diálogos, eles são classificados, pessoal, eles podem ser classificados em diálogo direto, indireto e interior, tá? E temos aí o epílogo, né, que corresponde ao clímax, tá? Muitos aí devem estar se perguntando, né, epílogo, o que é epílogo? Corresponde ao clímax da narrativa,
tá? Determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação, ok? E eu trouxe para vocês aí também os tipos de contos, tá? Dependendo aí da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam, pessoal, ó. Nós temos aí, ó, contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fadas, tá? Então, eu espero que vocês, né, tenham aí entendido essa matéria, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me perguntar, tá ok? Então, assistam essa, né, com muita atenção, e o que vocês não entenderem, é só vocês me perguntarem, tudo bem? Um beijo!